Vamos lá, galera. Vamos começar a trabalhar funções dentro das planilhas eletrônicas. O que é uma função? Bom, de antemão, a função é um procedimento programado no Excel pronto para automatizar algum processo. Como assim? Sabe aquela conta complexa que você teria que, talvez, fazer no braço, numa calculadora, mas teria que aplicar uma fórmula? As funções já trazem todas essas fórmulas, já trazem de modo que você possa apenas inserir dados e ela já te deu o resultado. Esse é o objetivo de uma função. Facilitar a vida de um usuário de uma planilha eletrônica. Então, a primeira categoria de funções que a gente vai estudar são as funções matemáticas e trigonométricas. Definição. Procedimento utilizado no Excel, no Calc, nos softwares de planilhas eletrônicas. Quando eu penso em Excel e Calc, eles têm o mesmo nome de função, eles têm a mesma sintaxe, ou seja, a estrutura vai ser a mesma. Sempre que houver algum detalhe, alguma diferença, por mais sutil que seja, eu vou estar comentando. Mas, a princípio, a gente está estudando planilhas eletrônicas. A sintaxe de uma função, como ela é usada dentro de fórmulas, ela sempre vai implicar que inicie com o sinal de igual. Colocou o sinal de igual, eu vou poder ter uma palavra reservada, que a gente vai ver durante a aula, como, por exemplo, raiz, seguida de um par de parênteses. Então, toda função tem que ter parênteses. E dentro dos parênteses, a gente pode colocar uma constante, que é um número. A gente pode botar uma referência, que é uma célula. Ou a gente pode ter uma outra função. O que eu alimentar a função, o que eu colocar como entrada, vai ser chamado de argumento. Então, por exemplo, se eu coloco aqui raiz de 9, coloquei um número. Quando eu der Enter, ele vai mostrar 3. Agora, seria possível que na célula A1 eu tivesse o número 9. E em outra célula qualquer da planilha eu digitasse raiz de A1. Aí eu estaria fazendo referência ao 9. Ele vai me resultar 3 da mesma maneira. Mas eu não vou estar trabalhando com uma constante. Vou estar trabalhando com o quê? Com uma referência. Então, durante a aula, a gente vai observar que os argumentos, nome dado aos valores passados dentro dos parênteses, podem ser números, células ou até mesmo outras funções. Quais são as funções matemáticas que a gente vai abordar nessa aula? Aleatório, pi, raiz, potência, fatorial, mod, quociente, int, arred, truncar, teto, marred, soma, soma quad, multi, ABS e somar produto. Pessoal, o Excel tem mais de 400 funções. Ninguém sabe todas. Não tem como. Agora, aquelas que já caíram em prova, aquelas que têm previsibilidade, a gente vai estar abordando. Esse é o objetivo. Eu não vou ficar aqui trabalhando funções que nunca caíram para valorizar conteúdo. Eu vou estar trabalhando funções que têm histórico, questões que são recorrentes em concurso público, de maneira que o nosso estudo seja objetivo. Bom, vamos começar com a função aleatório. A função aleatório, se vocês observarem, ela não tem argumento. Como assim? Vamos lá para o Excel. Vou criar uma pasta de trabalho nova. E vou colocar aleatório. Igual aleatório. Quando eu der Enter, observem aí. Ele vai me mostrar um número. Que número? Ô, meu filho, se é aleatório, eu não tenho como dizer qual é o número. É um número qualquer. Um número qualquer menor do que 1.
de 0 até um número menor que 1. Menor que 1 é a característica da função aleatório. E sempre que você edita alguma coisa na planilha, ele vai mudando o número. Sempre que você altera algum conteúdo da planilha, ele muda o número. Professor, para quem isso? Bom, em primeiro lugar, para a prova. Agora, eu no dia a dia posso pensar em aleatório para algum tipo de sorteio. Só que quando eu uso aleatório para sorteio, eu não uso a função aleatório que eu estou ensinando. Eu uso a função aleatório entre. Na função aleatório entre, eu posso colocar, por exemplo, um número inicial e um número final. Eu tenho 30 alunos numa sala de aula. Eu posso colocar aleatório entre 1, ponto e vírgula 30. Aí ele vai sortear um número de 1 a 30. Deu 23. E se eu teclar qualquer coisa, ele vai mudando esse número. De forma o quê? Aleatória. Então, eu quero sortear. Eu quero um número qualquer. Eu vou pensar em aleatório. O que vocês já precisam distinguir? Existe aleatório e existe aleatório entre. O que mais cai em prova? Aleatório. Aleatório vai ser um número qualquer de 0 menor que 1. De 0 até 1 menor que 1. E o aleatório entre? No aleatório entre você determina o intervalo inicial e final. Observem que, ao digitar aleatório entre, quando eu coloco a fórmula, toda a fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Vou colocar aqui 100, ponto e vírgula, 200. O ponto e vírgula é um separador. Aqui eu posso dizer que eu tenho dois argumentos. O ponto e vírgula vai ser um separador. O primeiro argumento da função aleatório entre é o valor inferior. E o segundo argumento é o limite, né, o valor máximo. Então, aleatório entre de 100 a 200. Dois argumentos, voltando a 113. E assim, cada modificação na planilha, ele vai sorteando, ele vai colocando um outro número. Vamos lá, Prefeitura de Carpina. A execução no Microsoft Excel 2010 da função aleatório retorna um número qualquer maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Qual é o problema da letra A? Não é igual a 1. Ele tem que ser menor que 1. Como é que eu vou saber disso? Quando a gente digita a função, ele já abre para a gente uma dica. Ele abre um tooltip. Essa dicasinha amarelinha. Olha lá. Quando eu começo a digitar aleatório, ele já escreve a definição. Retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1. Modificado quando recalculado. Então, gabarito aí da questão. Maior ou igual a 0 e menor que 1. Letra D de delta. Vamos que vamos. Provinha do TRT. Em uma planilha eletrônica no Excel, a célula A2 foi inserida a equação igual a aleatório vezes π. Essa fórmula é interessante que ela tem duas funções que não possuem argumento. Funções recursivas. Aleatório vezes π. O que é π? Π, a gente sabe que é 3,14. É uma constante matemática, isso não vai mudar. Então, ele vai pegar um número qualquer entre 0 e 1, menor que 1, e vai multiplicar por π. Então, o resultado dessa multiplicação nunca vai ser maior do que π, porque o aleatório não pode passar de 1. Então, se eu multiplicar qualquer coisa menor do que 1 vezes π, o resultado vai sempre ficar o quê?
entre 0 e π. Não entendi. Vamos lá. Eu tenho a função π. Π não muda. Professor, por que π não tem nada dentro do parêntese? Se fosse para escrever o valor, eu não precisaria usar a função. Então, o objetivo da função π é retornar o valor de π, que é um número irracional clássico aí na matemática, né? Então, π 3,14. Como esse número não muda e ele vai ser multiplicado por um número aleatório, que é um número qualquer, mas eu sei que esse número aleatório não pode passar de 1, então o resultado sempre vai ficar o quê? Um número qualquer entre 0 e π. Gabarito aí, gente, letra A de alfa. Qual é a dificuldade da questão? Se você não sabe esse limite do aleatório, você já começa a ficar confuso, né? Por quê? Se o aleatório pudesse me retornar 2, 3, 4, eu poderia ter um valor maior que π. Na letra E, o valor exato de π seria apenas escrevendo o quê? π. Se eu coloco π, abre e fecha parênteses, eu tenho o valor exato de π. Gabarito aí TRT, letra A de alfa. Próxima questão. No Excel 2016, versão em português, a função potência eleva um número a uma potência. A gente já tinha aprendido isso em operadores matemáticos. Vocês vão ver que as fórmulas, as funções, elas deveriam vir sempre para facilitar. Como assim? Por exemplo, existe uma função chamada soma, que vocês vão aprender. Se eu coloco a soma entre 5 e 7, ela vai me retornar 12. Mas nesse caso, é mais fácil eu digitar 5 mais 7 do que escrever a função soma. Adiante vocês vão perceber que a função soma é muito útil quando eu tenho intervalos, quando eu tenho muitas células, porque a sintaxe fica abreviada. Mas eu estou querendo mostrar que tudo que a gente faz com uma função, a gente também poderia fazer no braço. Eu poderia colocar, por exemplo, a média entre 5 e 7. Ou escrever 5 mais 7 dividido por 2. Eu tenho a função raiz. O que é a raiz quadrada de um número? Se eu coloco a raiz de 9, é muito mais fácil digitar a raiz de 9 do que lembrar que 9 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa. Agora, existe uma função multi, que calcula o produto. Então, se eu colocar 5, ponto e vírgula 3, ele vai me retornar 15. 5 vezes 3. Mas nesse caso é mais fácil escrever 5 asterisco 3. Então, assim, você tem que saber que existem funções e que existem procedimentos matemáticos que podem ser realizados apenas com o uso de operadores. Qual que é mais fácil? Aí você vai ter que avaliar. Agora, voltando. Se eu quero trabalhar com potência, eu posso escrever potência 5,2. Só que é a mesma coisa que colocar 5 elevado a 2. Ambos vão dar o resultado 25. Então, 5 elevado a 2, o circunflexo é o operador de exponenciação. 5 ao quadrado. Gabarito aí, gente, letra B de bravo.
No Excel a gente não usa o xizinho. O pipeline também não tem sentido. Essa bolinha aqui de graus também não tem a ver. E a letra A, o asterisco, estrelinha, asterisco, vai ser o operador de multiplicação. Então, eu tenho a multiplicação e a exponenciação. Gabarito aí, letra B de bravo. Até agora a gente já aprendeu a função aleatório, aleatório entre e potência. E já visualizamos outras funções, raiz, soma, multi, média. São centenas. Com os exercícios, a gente vai vendo quais caem em prova, quais são importantes, como elas caem. Então, essa aula é uma aula teórica, mas é uma aula teórica que vai trazer muitos exercícios para ilustrar o conteúdo. Até porque, gente, se eu pensar em matemática, a única maneira que eu tenho de aprender matemática é fazendo exercício. E o Excel não vai ser diferente. A melhor maneira de estudar para concursos, ao meu ver, é em cima de histórico de questões. Aquilo que já caiu em prova, você não pode errar. Você tem que ter o compromisso de acertar, porque os seus concorrentes, seus colegas estão estudando questões. Agora, caiu uma função maluca, nunca tinha caído. Aí, galera, é imprevisível. E aquilo que é imprevisível, não adianta você ficar reclamando. Não tinha como saber que aquilo ia cair. Vamos voltar. Ao elaborar uma planilha, necessita-se elevar um número 20 à potência 5 e colocar essa operação em uma determinada célula. Eu tenho que elevar 20 à quinta potência. Então, o que eu vou fazer? Igual a 20 elevado a 5. Ou eu vou escrever potência 20, ponto e vírgula 5. Seriam as duas sintaxes comumente usadas aí para trabalhar com potência. Agora, na letra A, ele coloca o 5 sobrescrito. Está fora. Na letra C, a letra C seria legal, só que faltou o sinal de igual. Ó. Então está fora também. A letra D é uma resposta. Por que a letra B está errada, gente? Porque eu não posso usar o xizinho dentro da fórmula. Eu tenho que usar o asterisco. Teve muita gente que pensou na letra B. Só que a letra B tinha que ser 20 vezes 20, 5 vezes, com asterisco. Eu não posso usar o xizinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia ter o asterisco para multiplicação. Então, a letra B está fora também. E a letra E? A letra E eu uso o asterisco. Só que o sinal de igual está no final. E ele tinha que estar no início. Então, letra E está fora. Gabarito da questão, letra D de delta. Ok? Eu posso colocar 20 elevado a 5 usando o circunflexo, usando a função potência ou multiplicando 5 vezes. Qualquer uma das três formas está correta. Agora, atenção aos detalhes. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. O operador de multiplicação é o asterisco. Fiquem espertos. Gabarito aí, gente. Letra D de delta. Vamos que vamos. Na ferramenta Microsoft Excel 2007, a função que arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo denomina-se int. Qual é o detalhe aqui, gente? Ele quer arredondar para um número inteiro. Não podia ser arred? Poderia. Só que o arred permite que eu arredonde para 2 casas decimais, para 1 casa decimal. Pode arredondar para inteiro? Pode. Mas o arred não necessariamente vai arredondar para inteiro. Int faz essa
tem essa função, arredondar para baixo até o inteiro mais próximo. Então, se eu colocar, por exemplo, int 5,8, vai virar 5. A função int, ela só admite um argumento, que é o número que eu quero arredondar. Na verdade, é o número que eu quero retornar inteiro, né? Por isso o nome é int inteiro. Só que ele vai sempre arredondar para baixo. Então, 5,8 vai ficar 5. Se eu colocar int 5,2, vai ficar 5 também. Então, observem aí. Igual a int. Abre parênteses. Quando eu digito int, ó, ele me dá a definição. Arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Isso faz com que a letra A seja inquestionável. Porque a definição que ele colocou no enunciado é a definição da função. Quando eu coloco lá int, vou botar aqui, ó, 8,9999. Vai virar 8. Porque é sempre para baixo. Gabarito aí, letra A de alfa. E você não precisa especificar mais nada, só coloca o número dentro do parêntese, porque ele já sabe que é para tornar o quê? Um resultado inteiro. Então, gabarito letra A. Professor, e essas funções aí? Round, arredondar. Vamos com calma. Round é em inglês. Tá fora. Arred a gente vai aprender na sequência. Então, vamos para a questãozinha da Unesp. Observe que no enunciado, essa questão traz o Apache OpenOffice. E pouco importa para mim se é Excel, se é LibreOffice, se é BROffice, se é OpenOffice. O que importa é a fórmula. Quando tiver cálculo, o que vai importar é a matemática, o raciocínio lógico. Então, a versão não me interessa. Em sua configuração original, a célula A1 contém o valor 3,1461. A célula alternativa que apresenta o resultado da fórmula arred A1,2. Arred A1,2. Qual é a sintaxe da função arred? Eu vou colocar arred, abre parênteses, o número que eu quero arredondar, ponto e vírgula, a quantidade de dígitos. A quantidade de dígitos que eu quero que permaneçam, que eu quero manter. Quantidade de dígitos mantidos. Como assim? Vou colocar aqui, ó. Vou dar alguns exemplos. Igual a arred 16,8.0. Quando eu coloco 0, eu estou especificando que eu não quero ter casa decimal. Eu quero 0 casas decimais. E se eu não quero casas decimais, o número vai ficar inteiro. É o que está escrito aqui. Agora, 16,8 é o número que eu quero arredondar. Com 0 casas decimais, gente, quando eu penso em arredondar é aproximar. E essa aproximação ela pode ser para cima ou para baixo. De acordo com a proximidade. Ele vai arredondar porque estiver mais próximo. 16,8 vai virar 17. Seria o gabarito desse exemplo. Já, se eu colocar aqui igual a arred 16,2.0. Está na cara que 16,2 vai ficar mais próximo do 16 do que do 17. Então, no primeiro exemplo, 16,8 arredondou para cima,
No segundo exemplo, 16,2 arredondou para baixo. O que costuma gerar dúvida? Galera, a dúvida é se eu colocar, por exemplo, a RED 16,5 ponto vírgula 0. Por quê? Porque o candidato olha esse 5 e fica desesperado, porque o 5 está no meio, não é? 5 está no meio. Aí o que eu quero que você já lembre aí na hora da prova? Quando eu trabalho com base decimal, eu tenho 10 algarismos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Tracinho. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 para cima e 5 para baixo. Do 0 ao 4, arredonda para baixo. Do 5 ao 9, arredonda para cima. Então, do 0 a 4, arredonda para baixo. Do 5 ao 9, arredonda para cima. A RED 16,5 vai virar o quê? 17. Normalmente, a dúvida está quando a gente tem que arredondar um número 5. Porque aí o cara pensa, ai meu Deus, o 5 está no meio. Cara, lembra que o 5 está na metade de cima. Então, ele vai arredondar para cima. Vamos voltar para a questão? Já expliquei a RED. Então, vamos ver. A RED, o número A1, a célula 1, armazena o número 3,1461, com 4 casas decimais. Ponto e vírgula 2. O que significa o 2? Vou manter apenas 2 casas. Vou descartar as demais. Então, esse 61 vai rodar. Observem que a gente só tem resultado aqui. Resultado possível só podia ser letra C ou letra E. Porque quando a gente vê o ponto e vírgula 2, eu já sei que são 2 casas decimais. Então, não vai ser inteiro, não vai ter 4 dígitos, vai ter que ter 2 casas decimais. E não tinha como errar essa questão, né? Porque só tem uma alternativa com 2 casas decimais, só pode ser o 3,15. Não tem como arredondar um número de 3 para 6. Não seria um arredondamento factível aqui. Agora, por que virou 3,15? Eu não estou jogando o 6 fora. Se eu estou jogando o 6 fora, o 6 está para cima. Então, esse número vai ter que ser arredondado para cima. 3,146 está mais próximo de 3,150 do que de 3,140. Não entendi. Eu estou jogando fora o número 6. Sempre que eu jogar fora um número de 5 a 9, eu arredondo para cima. Então, vai ficar 3,15. Gabarito, letra C de Charlie. Vamos que vamos. Numa planilha elaborada no OpenOffice, BROffice Org 3.0, as expressões a RED 13,759.1. Vamos observar aí, ó. A RED 13,759, eu tenho 3 casas decimais. Mas o ponto e vírgula 1 está especificando que eu quero manter uma casa decimal. Professor, esse número 13,759 vai virar um número inteiro? Não, meu filho. Ele vai ser arredondado e vai manter a quantidade de casas decimais que estão especificadas na função RED. Só viraria o inteiro se tivesse 0 no final. Mas tem o número 1 no final. Se tem o número 1 no final, significa que ele vai preservar uma casa decimal. Então, eu vou jogar fora o 5. Eu estou jogando fora o 5. Se eu estou jogando fora o 5, do 0 a 4, arredonda para baixo. Do 5 a 9, arredonda para cima. Então, esse 13,7 vai virar 13,8. Com isso, eu já risco a A e a E. Beleza. Agora, eu vou fazer as continhas do final.
Continha do final? Por quê? Porque eu ainda não ensinei esse arredondamento negativo. Então, vou fazer a continha do final para ver se já dá para matar a questão. O que eu tenho no final? 70 menos 2, asterisco 2 elevado a 3. 2 vezes 2 elevado a 3. Então, vai ficar prioridade, potência. Sempre que eu tiver uma expressão com vários operadores, a prioridade é da potência. Então, vai ficar 70 menos 2 vezes 8. Agora eu tenho subtração e asterisco. Subtração e multiplicação. Prioridade da multiplicação. 70 menos 16. 70 menos 16, 54. Resolvi essa expressão, achei 54. Já sei que o gabarito é a letra D. Consegui fazer a questão ainda sem conhecer, sem explicar essa função arred com menos 1 no final. Agora, vamos lá, vamos melhorar. Arred 256,789, ponto e vírgula 2. Vamos fazer esses exercícios aqui. Depois eu vou voltar para a questão. Arred 256,789, ponto e vírgula 1. Arred 256,789, ponto e vírgula 0. Arred 256,789, ponto e vírgula menos 1. Arred 256,789, ponto e vírgula menos 2. Então, galera, vamos arredondar esse 256,789, variando a quantidade de dígitos a serem mantidos nas casas decimais, correto? Reiterando, toda vez que tiver a função arred, tem que ter dois argumentos. Quem separa o argumento? O ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o separador de argumento. Então, necessariamente, eu vou ter um número e eu vou ter a especificação da quantidade de dígitos que eu quero manter. Se eu vejo uma questão, por exemplo, arred 16,8, eu já sei que ela vai dar um erro, porque ela tem uma quantidade de argumentos inválida. É necessário que haja o número, um ponto e vírgula e a especificação da quantidade de dígitos. Então, o 2 está colocando que vai manter 2. Se vai manter 2, eu vou riscar o 9. Se eu estou riscando o 9, eu tenho que arredondar o número para cima. É uma regra. Sempre que eu riscar um número de 5 a 9, eu arredondo para cima. Se eu vou arredondar para cima, o 256,78 vai virar 256,79. Esse é o arredondamento. Embaixo tem 256,789, ponto e vírgula 1. Então, o que significa aqui? Vai manter uma casa decimal. Se vai manter uma casa decimal, eu vou riscar o 8 e o 9. Se eu vou riscar o 8 e o 9, se eu estou riscando o 8, eu tenho que arredondar para cima. Se eu tenho que arredondar para cima, o número que era 256,7 vai ser arredondado para 256,8. Próxima. 0 casos decimais. Vou ter que riscar o 7, o 8 e o 9. Se o número que eu estou riscando começa com 7, eu tenho que arredondar para cima. Esse número vai virar o quê? 257. O 0 no final fez com que o resultado ficasse um número inteiro. Beleza. Agora, o que você vai observar? À medida que o número vai diminuindo, a gente vai
se aproximando da vírgula. Né? 2, estou a 2 casas da vírgula. 1, eu estou a 1 casa da vírgula. 0, parei na vírgula. Observa aí. O arredondamento menos 1, ele vai arredondar aquilo que está do lado esquerdo da vírgula. Ou seja, ele já passou da vírgula. Ele vai arredondar a unidade. A unidade vai ter que ficar 0. Ele vai arredondar a unidade. Olha o que é arredondamento negativo. Arredondamento menos 1 vai arredondar a unidade. No dia a dia, a gente acaba fazendo isso. Vou dar alguns exemplos. Imagina que a gente foi a um restaurante fino, né, para comemorar a posse. Aí a conta deu R$259. Você pega a tua carteira feliz, vai pagar o garçom, R$259. Você dá R$260 para ele, você vai ficar esperando troco? Cara, melhor não esperar, né? Vai ficar uns 10 minutos lá esperando troco. Por quê? 259, cara, arredonda para 260. Não precisa de troco, não. Agora, se a conta tivesse dado 251, talvez o garçom falasse, não, talvez te devolvesse os 10, se você não tivesse trocado. Eu não entendi. Estou falando de arredondamento, você tem que abrir o coração, meu filho. A gente pensa em dinheiro, eu penso em arredondamento toda hora. Se eu vou comprar alguma coisa, deu R$81, paga 80 no dinheiro. Deu R$89, tá bom, não precisa de troco não, me dá, toma 90. Então, qual é a lógica? Sempre de 0 a 4, arredonda para baixo. De 5 a 9, arredonda para cima. Então, se eu tenho 256, eu tenho que arredondar a unidade vai ter que virar 0, esse número vai virar 260. Por quê? Porque o 6 vai fazer com que arredonde para cima. Se fosse, outra questão. Arrede 254,985, ponto e vírgula menos 1. Se o arredondamento é menos 1, o 4 vai ter que virar 0. Por quê? Ele está arredondando a unidade. Se eu estou arredondando a unidade, as casas decimais, então, eu já desprezei há muito tempo. Se eu vou arredondar, se eu fosse pensar em dinheiro, se eu estou arredondando a unidade do real, os centavos, então, eu já ignorei. 254 eu vou pagar 250. Porque eu vou riscar o 4. E quando eu risco aquele número, eu tenho que avaliar. De 0 a 4 é para baixo. Então, 250. Agora, jamais 254 vai virar 25. Por quê? Primeiro, porque 25 tem unidade. E segundo, porque o 2 é centena. O 5 é dezena. É para arredondar a unidade. Então, o número 254 não pode virar 25. Ele vai virar o quê? 250. Olha embaixo. Voltando para o exercício. 256,789 menos 2. O raciocínio é o mesmo, gente. Menos 2 vai arrancar a unidade e a dezena. E vai manter a centena. Só que como eu estou riscando o 5, eu tenho que arredondar para cima. Então, esse número vai virar 300. Professor, está muito difícil. E quem disse que passar em concurso é fácil? Não tem jeito. A gente tem que se preparar para pior. Então, voltando aí para essa questão da Fundação Getúlio Vargas. 34,5, ponto e vírgula, menos 1. 34,5, ponto e vírgula, menos 1. 34,5 menos 1 vai arredondar o quê? A unidade. Se vai cortar um 4, esse número vai virar 30. Então, como é que ficou? Com uma casa decimal, 13,8. O resultado dessa expressão no final deu 54.
Então, 13,8, 54. E por que deu 30? Porque o número 34. A conta deu R$34. R$34 eu vou pagar 30. Se fosse 35, eu pagava 40. Então, gabarito aí, gente. Letra D de delta. Professor, dá mais exemplo? Vamos fazer mais um. A rede 16.384,5678 ponto e vírgula menos 1. É para arredondar. Professor, é para arredondar a unidade ou é dezena? Não está escrito menos 1? Menos 1 é 1 à esquerda da vírgula. 1 à esquerda da vírgula vai arredondar o quê? A unidade. Se vai arredondar a unidade, vai ficar 16.380, porque o 4 vai arredondar para baixo. De 0 a 4 arredonda para baixo, 16.380. Se eu colocasse a rede 16.385,5678, ponto e vírgula menos 1. Ah, deu 16.385. Eu vou arredondar a unidade. Então vai virar 16.390. Né? Porque o 5 já arredonda para cima. E aí arredondar para cima vai se aumentar a dezena, né? Porque 85 para cima vira 90. Para baixo vira 80. Então, 16.390. Professor, e se eu quisesse arredondar a dezena? Aí eu teria que colocar a rede 16.384,5678, ponto e vírgula menos 2. Menos 2 vai arredondar a dezena. Aí menos 2 eu vou cortar o quê? O 8 e o 4. Vai ficar 16.400. Bom, galera, é um assunto aí para vocês exercitarem, beleza? Vamos fechando esse bloco. Já já a gente continua. Vamos que vamos.